muita gente é uma coisa super nova. E às vezes quando a gente fala que um jejum de 12 horas é um jejum que regula o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, muita gente nem sabe como fazer essas 12 horas. Mas, poxa, 12 horas é simples demais e praticamente todo mundo consegue, né? Não tem assim como não conseguir fazer um jejum de 12 horas, tá? Até porque não é um jejum que você pule nenhuma refeição. Até porque você passa a maior parte do tempo dessas 12 horas dormindo, né? Então, um jejum de 12 horas é como se você fosse fazer aquele exame de sangue e que pediam antes para você ficar 12 horas de jejum. Ou seja, você passa quase 8 dormindo, né? Janta mais cedo, que aí você já conta um horário anterior e depois vai comer mais depois 12 horas depois daquele horário que você fez a última refeição. Ou seja, né? Você comeu às 20 horas, vai tomar café da manhã às 8 da manhã. Você comeu às 7, vai tomar café às 7 da manhã, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, assim, muita gente tem a dúvida sobre isso e o que pode, e na verdade, assim, o que eu vou comer depois, tá? Pretendem começar ou precisam começar mais essa estratégia, que pode ser uma estratégia maravilhosa de emagrecimento, mas não é só para emagrecimento, tá? É uma estratégia anti-inflamatória. Então, é super importante que as pessoas saibam, né, como fazer essa estratégia anti-inflamatória, tá? Que é super importante para regular nosso reloginho. Então, aquelas pessoas que têm aquela compulsão alimentar por doces, tá? Não é aquela compulsão doentia tô falando de ter que ir pro psiquiatra e tomar remédio, não. Aquela vontade doida de comer doce da tarde para noite. Aquela pessoa que passa o dia bem, leva a dieta bem, sempre fala assim, eu levo a dieta bem até a hora do almoço. Olha, depois do almoço em diante eu não consigo. Para essa pessoa, o jejum é muito legal, porque ele vai conseguir segurar essa compulsão, essa fome fora de hora, né? Que eu costumo chamar do monstrinho devorador. Então, ele segura muito isso, o jejum, tá? O jejum, ele consegue regular, por exemplo, o sono. A gente não imagina, mas ele regula várias coisas porque ele mexe nesse nosso reloginho. Que hoje, nos dias de hoje, o que acontece? A gente está comendo muito pertinho, né? A gente às vezes fica acordada até mais tarde, muita gente ainda está trabalhando de casa. Aí você fica comendo assim, acaba de jantar, mas aí depois dá aquela ansiedade, aquela vontade de comer doce, não consegue controlar. E acaba aí beliscando lá para as 11 da noite, alguma coisa assim. Sendo que aí acorda de manhã, tem que acordar cedo por algum motivo, 7 horas, 6 horas, já está comendo novamente. Então, quantas horas, se você pensar, quantas horas a gente deu para essa célula se autolimpar? Quanto tempo a gente deu? Olha, existe uma rota metabólica toda dentro do organismo, né? E é esse espaço curto de tempo, né? O dia tem 24 horas e eu passo mais da metade dele comendo. Isso significa que eu estou inflamando as minhas células, eu estou dando trabalho demais ao meu pâncreas. O que o meu pâncreas faz? Produz insulina. Cada vez que eu como algo que vira açúcar, um suco, um pão branco, um pão, seja de forma, seja francês, seja integral, esse pão feito com farinha de trigo, ele estimula o meu pâncreas a produzir insulina. Quando eu como um doce, nem se fala. Quando eu como biscoitos e torradas, também. Então, a gente come geralmente essas bobagens na parte dessa noite, né? E isso faz com que o pâncreas produza muita insulina alta. Insulina alta é um hormônio que foi feito para botar o açúcar dentro da célula, mas quando está demais e a gente não está em atividade física, e eu canso de falar isso aqui, o corpo entende que é para estocar essa energia extra.
E como é que o corpo, alguém sabe? Como é que o corpo estoca essa energia no nosso corpo? Como é que o corpo estoca essa energia no interior dele? Alguém imagina? É uma coisa que a gente detesta, mas que acontece isso quando a gente come fora de hora. O corpo acaba estocando essa gordura na forma, o corpo estoca essa energia na forma de gordura. E olha essa gordurinha exatamente nessa parte abdominal, que todo mundo abomina, né? Literalmente. Por quê? Então, assim, a gente coloca a gente come demais, estimula o pâncreas demais a produzir essa insulina. Ele produz essa insulina bastante, tá? E aí, a insulina é um hormônio que a gente chama de lipogênico. Ele segura a gordura dentro da célula. Então, se ele segura a gordura dentro da célula, cada vez que eu estimulo mais esse hormônio, mais eu estou segurando essa energia, já que eu não estou gastando. Se eu tiver em malhação, naquele momento, tudo bem, o corpo vai queimar. Mas caso contrário, não. Ele está estocando em forma de gordura. E isso realmente é o que mais as mulheres queixam, né? Os homens também, quando falam, mas eu tô com essa gordura na barriga, ela é difícil, é a última que sai. Realmente, você primeiro perde tudo, emagrece num total, e por último é a barriga. Eu costumo dizer, depois que você perde o bumbum, perde a coxa, perde a perna, aí que você vai perder a barriga. Mas é assim,